Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem, hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar, a curar a dependência emocional em até 60 dias e recuperar a coragem de agir. Se isso te interessa, fica aqui comigo nos próximos minutos, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre dependência emocional, trazendo consciência, trazendo para você informações importantes e recursos para você sair dessa dependência emocional. E se você conhece alguém que está vivendo a dependência emocional, alguém que é importante para você, compartilha. Tem um aviãozinho aqui em algum lugar dessa sua tela, manda para essa pessoa agora, antes da gente começar essa conversa de hoje. Diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial neste sábado. Bom dia para Paula Machado. Oi, Paula, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. A Creuza Maria mais uma vez aqui também, seja muito bem-vinda. A Regiane Ataíde também, bom dia, Regiane, seja muito bem-vinda. A SRO Moraes, seja muito bem-vinda. A psicanalista Marisa, oi Marisa, seja muito bem-vinda, que legal você aqui. A Tati Afonso, a Arielle também chegando por aqui. Bom dia, Creuza, bom dia, Kátia Araújo, oficial, seja muito bem-vinda também. Bom dia, a Kátia fala de Brasília, adoro Brasília, cidade maravilhosa, maravilhosa para correr. Eu que sou um corredor de rua, para correr é uma delícia, além da paisagem maravilhosa, né? A arquitetura de Brasília é tão linda e adoro correr aí em Brasília. A Creuza do Rio de Janeiro também está no meu coração, morei no Rio de Janeiro, amo o Rio de Janeiro, faz tempo que eu não vou, mas olha, tô com saudade. A Simone Barros também chegando por aqui, a Dani Queiroz, a Ariela é de São Paulo, onde eu estou, que eu também amo, São Paulo é maravilhosa também, a Adriele também chegando por aqui. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a gente vai falar hoje do seguinte tema: como parar de acreditar nas promessas dele e se priorizar. Como parar de acreditar nas promessas do parceiro, naquelas promessas vazias, naquilo que muitas vezes você continua acreditando nas promessas dele. Quem aqui se identifica com isso ou já viveu isso? E você depois percebe que nada mudou, que tudo continua igual. E o pior disso tudo é que não é ele continuar prometendo, presta muita atenção. Não é sobre ele continuar prometendo para você. É sobre você continuar dando o seu voto de confiança para ele. Faz sentido? Isso é o pior. Porque ele prometer o que ele quiser não está no seu controle. Mas você continuar dando o seu voto de confiança para essa pessoa, e esse é o problema. Eu sempre gosto de brincar que não tem nenhum problema na vida você escorregar numa casca de banana. Né? Você escorrega na casca de banana, cai no chão, se levanta e continua andando. O problema é você continuar escorregando sempre na mesma casca de banana. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Esse é o problema. Não é ele prometer mudar, mas é você continuar dando o seu voto de confiança, você acreditando. Esse é um ciclo que precisa ser interrompido. Esse ciclo ele precisa ser interrompido. Por quê? Porque isso acaba tirando a sua autoconfiança. E o que é autoconfiança? Presta muita atenção. Autoconfiança é o que faz você agir na sua vida. Se hoje a sua vida está paralisada, quem aqui se sente assim? Com a vida travada, com muitos problemas? Essa vida travada, ela está assim não porque você quer. Não é porque você não quer nada com nada da vida. Eu duvido que você não queira nada com nada da vida. Não acho que seja esse o motivo. Sem te conhecer. A questão é que nesse momento você perdeu a autoconfiança. Você não está confiando nas suas escolhas. Você não está confiando nas suas decisões. Você não está confiando na sua própria intuição muitas vezes. Faz sentido isso para você? Você perdeu essa autoconfiança. Bom dia, meu amigo Igor Ercovitz Correia.
Olha, Igor, eu estou no período de férias da corrida porque eu fiz agora uma meia maratona, mas aceito o desafio. Bom dia, meu amigo. Beijo no Arthur, beijo em você também. A Paula, faz muito sentido. Meu marido está viciado em jogos e gasta todo o dinheiro que recebe. Sempre fala que foi a última vez, por isso estou esgotada e quero me separar. Olha, primeiro sinto muito o que você está vivendo, Paula. E essas promessas, ótimo dia para você também, Igor. Essas promessas, como eu disse, o problema é você continuar dando o seu voto de confiança e é isso que você precisa entender. Porque esse ciclo, além de quebrar a sua autoconfiança, isso também está o quê? Ferindo a sua autoestima. Faz sentido? O que é autoestima, Paula? É a maneira como você se enxerga, a maneira como você se trata, especialmente nos piores momentos. Isso é autoestima, é a sua autoimagem, como você se vê. E quando você perde essa autoestima, isso impacta direto no quê? Na sua autoconfiança. E coisa está ligada à outra. Se eu quero ter resultados diferentes na minha vida, se eu quero sair de uma vida de sofrimento, eu preciso acreditar que é possível, eu preciso ter autoconfiança. Mas para ter autoconfiança, eu preciso ter autoestima. O problema é que muitas vezes, e aí agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho a nossa conversa de hoje. Oi Nadiane, seja muito bem-vinda. A gente precisa entender que muitas dessas promessas, elas são como gotas de água no deserto. Elas trazem um certo alívio quando aquela pessoa promete algo para você. E por quê? Porque você no fundo pode até não acreditar, e aí pegando o exemplo aqui da Paula, você pode nem acreditar que o seu marido vai parar com isso. Mas você acaba dando esse voto de confiança porque essa gota no deserto alivia um pouco a sua sede. Só que isso é um problema, porque não resolve a grande questão. Faz sentido? Você precisa de mudanças reais dessa pessoa. Só que isso não está no seu controle. Faz sentido isso para você? Bom dia, Ribeiro. Bom dia, Camila Souza. Seja muito bem-vinda. A Paula, perdi sua colocação, pois travou para mim. Eu vou retomando aqui, tá, Paula? Bom dia, Eloide. Seja muito bem-vinda. Você não precisa mais de palavras, você precisa de ação. Só que isso, infelizmente, não está no seu controle. A filosofia estoica me ensinou isso muito bem. O estoicismo. A maioria das coisas a gente não controla. Você não controla se ele vai cumprir com a palavra dele. Mas você controla se você vai dar mais um voto de confiança para ele ou não. E é nisso que você precisa se concentrar agora. O problema não é ele não cumprir, o problema não é ele mentir para você. Presta atenção, é você ter aprendido a viver, a sobreviver com migalhas, como essas gotas no deserto. Faz sentido isso para você? Bom dia, a Camila, lindo e incrível dia para nós. Exatamente, Camila, para você também, viu? Espero que você esteja bem. A Kátia, faz sentido sim. Esse é o problema. E eu sei que talvez nesse momento você esteja triste, até com raiva dessa pessoa, mas o problema não é ela. Não é, claro, não estou tirando ela, não estou fazendo ela de vítima, ok? Mas para você resolver a tua vida, se você ficar se concentrando no outro, você não resolve o que você precisa realmente resolver. Você precisa entender por que você aceita essas migalhas, por que você está aceitando essas gotinhas de água no deserto? Por que você não consegue romper com isso? Porque viver dessa maneira é muito ruim. Se você continuar vivendo dessa maneira, aceitando suas migalhas, é claro que ele, primeiro, não vai mudar. Porque para ele está confortável. E é isso que eu quero que você entenda. Seja em qualquer situação, pode ser essa situação que a Paula trouxe para a gente aqui corajosamente. Ele não vai mudar porque tá confortável para ele.
ele também já entendeu o padrão. Ele faz lá, digamos, ele quebra a promessa dele, aí ele vai, pede desculpas, promete que não vai fazer mais, você perdoa, e ele sabe que se ele fizer de novo vai acontecer isso, porque provavelmente isso já se repetiu muitas vezes. Faz sentido isso? A Paula, não acredito mais nas palavras dele, sei que as escolhas são somente dele. Perfeito, Paula, isso é ótimo, isso é um ótimo início para você começar agora a entender e se concentrar nas tuas questões. Porque a pergunta mais importante, por que você continua aceitando essas migalhas? O preço de você continuar acreditando nessas promessas é que a sua vida para. Olha o quanto de energia que você talvez não esteja gastando hoje por conta da preocupação da falta de dinheiro, com a preocupação com tudo. Isso é gasto de energia. Quando você gasta muita energia, aí eu vou falar de neurociência para você, tudo bem? Quando você gasta muita energia, a tua mente, que sempre quer garantir, escreve aqui, sobrevivência, o tempo todo quer garantir a sua sobrevivência, essa mente, ela precisa te jogar para alguma coisa para recuperar energia. E aí, são duas as maneiras de você recuperar energia. A primeira, dormir. Então, se você conseguir dormir quando você estiver com energia baixa, perfeito. Só que nem sempre isso é possível. E 2, alimentação. Você vai comer. Talvez você vai comer demais. Ou outro tipo de compulsão. Você vai beber demais, você vai comprar demais, você vai procrastinar demais. Porque a mente precisa tirar você daquela dor, entende? Então, isso vai atrapalhando outras áreas da sua vida. Não é apenas, digamos, a questão financeira. Não é apenas a questão do relacionamento. São outras áreas que estão sendo impactadas. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui. A Kátia mentiu para mim várias vezes, pedia perdão, mas voltava a fazer tudo novamente. Sim, por quê? Porque ele se acostumou também, ele já entendeu, ele já tinha entendido, Kátia, o padrão. Porque o padrão estava onde? No padrão que você dava um voto de confiança. E eu tenho certeza que você deu esse voto de confiança numa primeira vez, porque provavelmente se você acreditava nesse relacionamento, você queria que esse relacionamento prosperasse e tudo mais. Só que se a pessoa não quer, é você que precisa tomar a decisão, é você que precisa fazer a escolha. Porque se manter numa relação assim é você perder anos da sua vida tentando dar certo, tentando fazer dar certo. E só uma pessoa que tenta e o outro. Eu acredito muito que relacionamento, e eu venho dizendo isso aqui para você, relacionamento é o casal estar no mesmo barco. Só que não basta estar no mesmo barco. O casal precisa estar remando na mesma direção. Faz sentido? Imagina, você tem aqui um barco, um aqui e outro aqui, um remando para cá e outro remando para lá. Esse barco sai do lugar? Não, não sai. Não sai. Então, é muito importante você compreender que isso depende mais de você do que dele. E não ignore, escreva aqui, as evidências. 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 Se a pessoa errou uma vez, você pode, sim, claro, dependendo, claro, do erro, se assim fizer sentido para você, dar uma segunda chance. Perfeito. Mas a pessoa escorrega na mesma casca de banana de novo, opa, tem alguma coisa errada. E aí ela escorrega pela terceira vez na mesma casca de banana, opa, tem algo ainda mais errado. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. A Paula, desde a pandemia, iniciei autoconhecimento, mentorias e tenho outra percepção da vida. Eu avancei e ele permaneceu no mesmo lugar. E foi caminhando passo a passo para o buraco. Paula, isso é muito comum. Isso é o que eu chamo da teoria dos elásticos. Na blindagem emocional, eu falo muito disso, da teoria dos elásticos. Quer ver? Ó? Imagina o seguinte, ó. Essa aqui é a minha
pulseira de elástico. Imagina o seguinte, que você está conectado a ele, como você está conectado com seus pais, com todas as pessoas que você se relaciona por elásticos. Vamos imaginar isso. Você se conecta com pessoas por elástico. E vamos dizer que esse elástico aqui, numa ponta está você e na outra ponta está o seu marido, ok? Aí, você, como você mesmo disse aqui, né? Você na pandemia iniciou autoconhecimento, mentorias, o que foi acontecendo? Você foi, crescendo. E se ele não te acompanhou, ele foi ficando no mesmo lugar. Só que você foi crescendo. O que acontece se você continua, digamos, adquirindo autoconhecimento, curando as suas feridas emocionais? Você vai subindo. E o que acontece aqui? O que é isso aqui que eu estou fazendo? Eu estou esticando aqui o elástico, certo? Estou esticando. E está gerando o quê? Tensão. E aí tem algumas opções. Digamos que você desista do seu autoconhecimento. Maravilha. Talvez é tudo que ele queira. E aí você volta para o mesmo lugar. Você vai ter que voltar para o mesmo lugar. É isso que você quer? Agora, se você não quer, você vai continuar talvez subindo, só que isso vai o quê? Se romper. Faz sentido isso para você? É isso que acontece quando a gente cresce. Quando a gente começa a se autoconhecer mais, a curar as nossas feridas emocionais, curar a dependência emocional. É isso que vai acontecer. O mais grave dessa situação, de você de continuar acreditando nas promessas dessa pessoa e não se priorizar, é que você está treinando a sua mente a aceitar o mínimo, a aceitar pouco, a aceitar essas promessas vazias. É você que está aceitando isso. É você que está aceitando isso. E por isso que você precisa entender o que realmente te prende. O que te prende nessa relação. E isso tem a ver com, escreve aqui, dependência emocional. Bom dia, HDN Gomes. Arielle, fumar. O que significa fumar? Coloca aqui para mim, por favor. Bom dia, Creuza. A Creuza me controla o tempo todo, só faz chamada de vídeo, mas não entrega fidelidade. Pois é. Por que você está aceitando essas migalhas? E agora a gente vai entender. Tudo bem? A Ana Cristina, arquiteta. Oi, Ana, que legal você aqui. Bom dia. A Maria Maia também, bom dia. A Kátia, foram várias vezes, cheguei no meu limite. Ótimo, então continua aqui para você entender como você vai sair dessa situação para valer dessa vez. Porque não adianta apenas você estar indignado. Isso é um começo. É o que eu chamo do dia do basta. Aliás, escreva aqui, o dia do basta. Todo mundo que faz realmente uma escolha significativa na vida, toma uma grande decisão, tem o dia do basta. É o dia que você fala assim, chega, não aguento mais. Mas isso apenas não basta. Aí você precisa começar a se preparar para isso, entendeu? A Paula, a sensação é que tenho um filho de 54 anos, mas já deixei muito claro que não sou e nunca serei a mãe. Infelizmente tem muitos homens que, assim como mulheres também, mas principalmente homens, que estão nessa posição de filho, né? E isso é um problema, claro, dele, porque ele buscou o quê? Uma mãe no relacionamento. Agora, olha para si, Paula. Você talvez tenha procurado um filho também para se relacionar. Tudo bem? E aí tem a ver com as feridas emocionais. Escreva aqui. A causa da dependência emocional são feridas emocionais. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Isso é muito importante da gente entender. Feridas emocionais são a base desse padrão que te mantém na dependência emocional. A dependência emocional é como, imagina você entrar num lago com uma areia movediça, um lago todo sujo, e aí você fica se debatendo para sair e você não consegue sair. Aí você muda a estratégia, aí você começa a bater os braços na maior velocidade e você não consegue. E aquilo vai te puxando até uma hora que te esgota, não te esgota? Você vai ficar muito cansada. A dependência emocional é um mar de lama de areia movediça. E isso
suga, obviamente, a tua energia, a tua autoestima. Você passa a não confiar mais em si. É por isso que você precisa entender a causa. E aqui existem feridas emocionais. E aí, pegando até o que você disse, Paula, sobre não ser mãe dele, você provavelmente buscou um parceiro que aceitasse ser controlado. E por que existe essa talvez, tá? Eu estou falando num campo aqui de possibilidades. Por que você precisa ter o controle dessa situação? Porque em algum momento você se sentiu insegura. E uma pessoa que se sentiu insegura, especialmente uma criança, ela não quer reviver aquilo de novo. Aquela ferida emocional está aberta. E para isso, ter o controle é a melhor maneira de eu não reviver aquela insegurança. Tudo bem? Então, isso pode ter a ver com a ferida do abandono, ou ferida da rejeição, ou ferida da humilhação, ou da injustiça, ou até mesmo da traição. É isso que faz você permanecer nessa areia movediça chamada dependência emocional. E aqui você precisa entender que se você não ressignifica isso, se você não blinda emocionalmente essa ferida, coloca aqui blindagem emocional. Se você não blinda emocionalmente essa ferida emocional, você vai continuar no mesmo padrão. Você vai continuar aceitando as mesmas desculpas. E aí a tua mente vai criando, a mente é mestra em criar vários argumentos para fazer você permanecer. Vários argumentos para você continuar e dar de novo o seu voto de confiança. Só que a cada vez que você está dando o seu voto de confiança, você está se machucando. A cada vez que você dá o seu voto de confiança e ele quebra esse voto de confiança, você não se sente mal? Você não se sente desculpa o perdão da palavra, uma idiota? Por que eu fui acreditar? Porque você quer que isso dê certo. Só que, na verdade, você está ignorando as evidências. Pare de ignorar as evidências. Para de ignorar algo que não vai mudar se a pessoa não quiser. Não há como. Eu adoraria, eu juro, eu adoraria que eu tivesse o poder de mudar cada pessoa que me procura. Eu só consigo ajudar uma pessoa se ela também quiser. E na verdade ela tem que querer mais do que eu. Entende? Ela tem que. Por isso que o dia do basta é tão importante. Por isso que o dia do basta ele precisa acontecer na vida das pessoas. Porque senão você continua no mesmo padrão. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu ver aqui mais comentários. A Kátia, adoeci, tô tentando me reerguer novamente, não tá fácil. Primeira coisa, Kátia, é possível, ok? É possível. E quando você se prepara, fica mais fácil. E a preparação que você precisa ter nesse momento é dominar as suas emoções. É dominar os medos, por exemplo, o medo de não dar certo, o medo de ficar sozinha, que são medos imaginários, não são reais. São medos que são fruto dessa dependência emocional, dessa areia movediça, que quer te convencer a parar de tentar sair dela. Continua aí do jeito que está. Porque a nossa mente, para ela, tudo é sobrevivência. Então a dor que você talvez tenha vivido lá na tua infância, é ela que reverbera nas tuas decisões de hoje. Para você entender como isso funciona, imagine o seguinte. Quer ver? Vou pegar aqui um conector aqui. Peraí. Imagine o seguinte, ó. Isso aqui é uma tomada, certo? E isso daqui é um fio que se conecta a essa tomada.
Imagina que aqui, nessa tomada, são as suas feridas emocionais. Aquilo tudo que você viveu, aquilo tudo que te machucou, mas que não foi curado, que não foi tratado, ok? Essa ferida, ela tá aberta e ela serve para garantir de uma certa maneira a tua sobrevivência. Ela está ali para te deixar mais alerta, para você não viver de novo aquela dor. Então ela está aqui, ó. Ela está na tua vida, essa tomada chamada ferida emocional. E aí, você tem a tua vida. Vamos chamar aqui, ó, esse conector aqui, o conector do meu computador, é a tua vida. A vida que você está vivendo hoje, o relacionamento que você tem. Aí o que acontece? Você hoje não está vivendo um casamento legal, um relacionamento bacana. E aí você decide se separar. Só que nesse momento, o que acontece? Para garantir a tua sobrevivência, o seu desejo de sair desse casamento se conecta à sua ferida emocional. E quando isso acontece, um medo surge. É como se fosse a energia. Um medo surge. E a partir daí você desiste. Então o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa eliminar essa ferida emocional. Porque aí quando, digamos, a sua decisão estiver pronta, ela não vai encontrar ferida emocional para se conectar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. É isso que vai fazer com que você saia dessa relação para valer e você se recupere. E você não caia, porque assim, não adianta muitas vezes você apenas sair da relação. Você pode trocar de parceiro, mas você vai levar a sua dependência emocional junto. E aí pode ser pior do que estava. E aliás, essa é uma desculpa muitas vezes que a sua mente cria para você. Ah, e se eu arranjar uma pessoa pior? Pois é, pode arranjar mesmo se você não curar a dependência emocional. Mas eu garanto, se você cura a sua dependência emocional, se você cura as suas feridas emocionais, a escolha é muito mais consciente. É uma escolha baseada em evidências. E aí você vai ter a chance de ter um relacionamento incrível. Aí você vai ter a chance de ter uma relação de amor com uma pessoa, de companheirismo, tudo aquilo que você merece. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ler aqui o comentário da Paula. Voltar de onde saí jamais. Transformação não tem volta. Exatamente, Paula. Eu uso uma frase que é impossível desver algo que você já viu. Não tem como você desver, né? Eu vi e não vejo mais, não tem como. E principalmente quando você corajosamente começa o autoconhecimento, não tem como você aceitar viver uma vida que você tinha antes. Eu passei por um tumor e eu sei que a construção desse tumor veio de comportamentos e hábitos muito ruins que eu tinha. Eu olho para quem eu fui, honro quem eu fui, mas eu não quero voltar para aquele lugar. É por isso que todo dia eu me preparo, todo dia eu treino, todo dia eu cuido da minha saúde, da minha alimentação. Por quê? Porque eu não quero voltar para aquele lugar, como você falou muito bem. Tudo bem? Isso, Kátia, o dia do basta. Oi, Marilza, seja muito bem-vinda. A Paula, não consigo entender o que me prende. Só enxergo a parte financeira, pois não tenho condições de alugar um apartamento e me manter com as crianças, que na verdade já são adolescentes. Então, olha só. Se esse é o problema, é o menor dos problemas. Mas não é. Existe, na verdade, provavelmente a dependência emocional. Porque assim, ok, a parte financeira hoje, nesse momento, te impede. Tudo bem, hoje você não consegue sair. Hoje, literalmente, sábado, você não consegue sair da sua casa, certo? Maravilha. Preparação é o que você precisa fazer agora. O que é uma preparação? Você precisa construir um plano para isso. Qual é o plano para você sair? O que você precisa saber? Olha só, aí são coisas bem racionais. Quanto custa um aluguel de um apartamento para eu sair? Custa X. Qual vai ser o meu custo de vida no momento que eu sair com os meus filhos adolescentes para um lugar? Eu preciso de tanto. Maravilha. Eu vou botar um número aqui, tá bom? Vou botar aqui, sei lá, preciso de 10 mil reais por mês. Maravilha. Ok, preciso de 10 mil reais por mês. O que eu preciso fazer para conquistar, para ter 10 mil reais por mês? Preciso trabalhar, eu preciso vender alguma coisa, enfim.
Eu preciso construir esse plano para alcançar isso. Talvez isso demore 6 meses, talvez demore 1 ano, mas é possível você construir isso com preparação. Mas a principal preparação, Paula, é você ter a blindagem emocional, o domínio das suas emoções. Por quê? Porque num processo como esse, muitas vezes você vai ter vontade de desistir, de se conformar, de aceitar as migalhas e, vou dar mais um voto de esperança, tudo vai mudar. E aí você cai na mesma armadilha, você continua na areia movediça. Tudo bem? Então você precisa ter um plano. Você precisa ter um plano, mas para sustentar esse plano você precisa ter blindagem emocional. Senão os medos vão decidir por você. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho. Bom dia, Núbia. Bom dia, Rosângela. Isso, blindagem emocional. Rejane, a Lucélia, a Márcia Cardoso, a Andréia, Rodrigo e Andréia. Seja, tudo bem, Andréia, não tem problema. Eu hoje, a minha manhã foi meio confusa. Tô com uma filha com virose, tô com a outra na aula de teatro, a minha esposa tá palestrando em Santos, então hoje o horário que eu havia até prometido ontem não cumpri, mas o meu compromisso de estar aqui todos os dias, estou aqui, tá bom? Depois pega, aí a gravação vai ficar disponível, você pode pegar desde o início. A Cleusa, a Noivas, a Neide Santiago, bom dia, o Roberto Costa, bom dia, a Márcia, não creio mais, creia. Você tem que acreditar, Márcia. Sem acreditar, realmente fica muito difícil. E eu sei que você deve estar machucada, não tenho dúvidas disso. Você deve estar muito machucada, mas é possível. Escreve aqui, é possível. Desde que você esteja disposta a passar pelo processo, né? E o que é um processo? É um pouco do que a gente está falando aqui, curar essas feridas emocionais, ter um plano. É possível. Não é do dia para a noite. E aqui você nunca vai me ouvir falar num atalho, numa promessa mágica. Por exemplo, eu vendo a hipnoterapia, por exemplo, para dependência emocional e para outros sintomas, para resolver qualquer questão emocional em até 60 dias. Mas isso é um processo, não é mágica, é um processo. Quem já passou comigo na hipnoterapia sabe, é um processo. É um processo. Então, assim, não fugir do processo. Seria ótimo se fosse assim, olha, agora você não tem mais dependência emocional. Nossa, seria lindo. Todo mundo estaria feliz. Mas não é assim. Por isso que as pessoas estão infelizes, porque elas estão evitando, e eu entendo muitas vezes que elas estão machucadas, cansadas, e elas querem evitar o processo. Mas não há como você, como a Paula estava falando do autoconhecimento, não há como você mudar a sua vida sem passar pelo processo. E para ter resultados diferentes, você precisa ter comportamentos diferentes. Tudo bem? Acredite, tá bom, Márcia? A Ana Paula Meika, Ana, seja muito bem-vinda, bom dia. A Kátia. Estou traumatizada. O marido está internado por causa dos vícios, não tenho mais estrutura para continuar quando ele sair de lá. Não acredito na mudança dele mais, mesmo estando numa casa de recuperação. Sem dúvida, o vício, né? O vício é uma compulsão que tem como causa um vazio emocional. E aí é a história do seu marido, e eu nem vou entrar muito nisso porque eu obviamente não conheço seu marido, mas ele vai precisar querer também, né? Se ele não quiser sair dessa, ele não vai sair. E aí você precisa entender, Kátia, o quanto você ainda está disposta a acreditar nessa relação. Porque não adianta você se sacrificar, como acredito que você já venha se sacrificando há vários anos, por essa pessoa. Não que essa pessoa, eu não vou fazer nenhum julgamento aqui porque eu não conheço, mas não porque essa pessoa não seja uma pessoa boa ou ruim, mas é sobre você. É sobre você. Não dá para você, inclusive, ajudar qualquer pessoa, que seja inclusive ele, com você doente. É como se você, quando você vai andar de avião, para quem já andou de avião, sabe, antes do avião decolar, a aeromoça ou o aeromoço passam instruções. E uma dessas instruções é, olha, se tiver um problema aqui e máscaras caírem na sua frente, se tiver uma despressurização,
Se máscaras caírem e você tiver com uma criança, não coloca a máscara primeiro na criança. Porque é um instinto meio natural, né? Você provavelmente iria colocar a máscara na sua criança, no seu filho pequeno, para ajudá-lo. Só que a recomendação é o contrário. Primeiro coloque em você e depois na criança. Por quê? Porque se você coloca na criança e você desmaia, por exemplo, aquela criança está sozinha. E ela não vai ter como resolver sobreviver ali sozinha, entende? E muita gente fica se sacrificando, e aí isso também tem a ver com ferida emocional. Por que você está se sacrificando? Porque provavelmente você aprendeu que se doar ao outro é uma maneira de você ser reconhecida, valorizada. Essas são as suas dores. Então, curar as suas feridas emocionais vai te dar a chance de escolher realmente se você quer continuar com esse marido, apoiando ele, ou se você realmente vai deixar ele para trás. Tudo bem? Faz sentido? Rosane, seja muito bem-vinda. A Mara por aqui, bom dia. A Andréia, tá, menos mal, pego sim, boa. A Mara, sim, a Mara fez o tratamento, valeu a pena. Sou muito... é isso aí, Mara, obrigado por você estar aqui. Pois quando a gente cura as feridas emocionais, isso muda a nossa vida. Obrigado, viu, Mara, por você estar aqui e compartilhar isso para fazer as pessoas acreditarem que é possível. Que é possível você ter aí uma vida diferente, mesmo que hoje esteja difícil. Oi, Carla, seja bem-vinda. André, depende muito de nós mesmos, correto? É isso, depende. Depende de você. Adriana Ramos, seja muito bem-vinda. Obrigado, viu, Mara? Que legal você aqui. Dois comentários da Paula, a pergunta final muito boa, já vou nela. Eu não consigo mais acreditar numa pessoa quando quebra a confiança. Sim, já teve outros vícios por aqui também. E eles nunca andam sozinhos. Pois é, e aí vamos ao início da nossa conversa de hoje. Paula, concentre-se agora em você e não nele. Você precisa entender por que você continua aceitando essas gotas no deserto. As gotas de água no deserto, como se fosse uma enxurrada de água ou migalhas num banquete. Não são. É nisso que você tem que se concentrar. Por que eu estou aceitando repetir esse padrão? Tudo bem? Gato, os vícios revelam o caráter da pessoa. Eu vou falar a minha opinião, tá? E não é baseado em nenhum estudo de neurociência. Eu estudo neurociência há muito tempo. Não, eu vou falar a minha opinião, ok? Não. Os vícios não revelam o caráter da pessoa. Agora, os comportamentos adquiridos depois do vício acabam muitas vezes desvirtuando um caráter original. E aí coisas ruins vão acontecendo. Tudo bem? Mas o vício é uma compulsão. O vício é uma compulsão. Bom dia, Fabi. O vício é uma compulsão. É a busca por preencher um vazio emocional. Normalmente, olha só, vício em drogas, em álcool, que também é droga, esses vícios, eles têm um significado muito ligado à ferida da rejeição. E também de uma desvalorização muito grande. Então, humilhação. Eu tenho um primo que foi muito importante, né? Mas hoje a gente obviamente está um pouco afastado. A gente tem se encontrado infelizmente apenas em velórios, né? O ano passado foi da mãe dele, esse ano foi de um tio nosso em comum, mas que fez parte da minha infância e já há muito tempo ele é viciado em crack. E na história dele, ele apanhou demais do pai. Ele apanhava demais do pai. Toda aquela agressividade que ele levou, que ele sofreu do pai, não tenho dúvidas nenhuma, que destruiu a autoestima dele. Então, para aquela criança que apanhava, é como assim, eu não tenho valor nenhum. Eu não tenho valor nenhum. E aí, claro, o ambiente, o meio, contribuem para essas escolhas, muitas vezes, que comprometem, né, a vida da pessoa. E ele, sabe assim, ele teve
não vou dizer que é a mesma formação que eu na infância, né? A gente morava em cidades diferentes, mas assim, a gente estava muito junto. Então assim, vamos dizer assim, o básico, o principal da família, né? Da minha avó, ele viveu junto comigo, a gente passava férias juntos, mas assim, o ambiente impactou muito nisso também. Mas, sem dúvida nenhuma, a ferida da humilhação, no caso dele, gerou isso, entendeu? Então, muitos vícios são ligados, né, como drogas, álcool, ferida da humilhação e ferida da rejeição. Alguém aqui falou de fumar, agora eu entendi o fumar, acho que era essa a pergunta, né? Qual a ligação? A questão do fumo. Em vários casos que eu já atendi na hipnoterapia com sucesso, eu diria que na maioria era a ferida do abandono. A ferida do abandono. Por quê? Crianças que se sentiram muito sozinhas, seja em casa, seja na escola, elas querem pertencer. Então, o cigarro é uma maneira de você, entre aspas, se sobressair. É uma maneira de você pertencer, muitas vezes, a um grupo, entende? E isso tem muito a ver com a ferida do abandono. Tudo bem? Faz sentido isso? Para a gente fechar aqui a nossa conversa, deixa eu só ler aqui um comentário da Paula que chegou agora. O comportamento ficou terrível. Eu não conheço mais a pessoa que está comigo há 36 anos. É como se tivesse morrido. Hoje é como se um estranho entrasse na minha casa. Então, Paulo, se você já tem essa conclusão, está na hora de você construir o plano, entendeu? Você precisa de um plano. E às vezes é mais difícil, né? A gente precisa entender que sozinho é mais difícil, né? Sair disso sozinho é mais difícil. Você que já está no autoconhecimento, você já sabe, sozinho é mais difícil. Então, procura ajuda para você ter essa blindagem emocional. Realmente entra nisso para você poder se fortalecer. Não há como você sair dessa situação e continuar sendo uma espectadora aí da vida, sofrendo, adoecendo, se você não curar essas feridas emocionais que te mantém nesse lago da areia movediça chamado dependência emocional. Tudo bem? Faz sentido? Então, decreta hoje o seu dia do basta. E a partir daí agora é uma construção de preparação. É se preparar para isso. Oi, Meg, bom dia. Eu corro, né? Como muitos de vocês sabem, eu corro. E não existe analogia melhor que a corrida para mostrar o que é a vida. E principalmente no que a gente fala sobre essa preparação. Adriana, vício no trabalho provavelmente tem ferida da humilhação aí. Eu preciso me sobressair. Então eu fui muito humilhado na infância e eu quero, né, trabalhar demais. Pode ser também uma fuga. Eu fui injustiçado, ferida da injustiça, e aí por isso eu não quero viver mais isso, quero fugir dessas injustiças, então eu vou trabalhar demais. Claro, cada caso é um caso, a história de cada um, mas vício no trabalho, workaholic, eu sei porque eu tinha essa ferida também. Ainda eu tenho um padrão workaholic, mas hoje eu consigo equilibrar muito mais. Depois que eu curei as minhas feridas, eu consegui entender a importância de me cuidar. Mas só voltando aqui para eu encerrar, analogia. A Paula, com a hipnoterapia, descubra a raiz da ferida? Sim, descobre. Porque a hipnoterapia trata a raiz da ferida, né? O nosso trabalho é exatamente curar a ferida emocional. E para curar eu preciso da raiz do problema. Tudo bem? Analogia da corrida, né? E aí, Paula, falando para você do processo, né? Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros do dia para a noite. Primeiro você tem que calçar lá o seu tênis e você vai fazer o seu primeiro quilômetro. E depois você vai fazer o seu segundo quilômetro. E aí vai ter momentos que você vai querer desistir. Vai ter momentos que você vai se lesionar e você vai ter que ter paciência para esperar, para se recuperar. Mas aí você vai chegar até os 5 quilômetros, e depois você vai chegar aos 10, e depois aos 21, entende? E é isso que, para uma mudança de vida como essa, que
Vocês merecem, vocês estão aqui, vocês merecem, vocês precisam se preparar. Só que a primeira preparação é ter o domínio das emoções. Não há como, porque sem domínio das emoções, sem blindagem emocional, você não consegue sustentar suas escolhas. A vontade de desistir, ela vai aparecer em todos os momentos. Em todos os momentos. Eu, quando faço as minhas corridas, há 2 semanas, eu fiz uma meia maratona, 21 quilômetros. É uma distância que eu estou acostumado. Só que teve um momento da prova que a minha mente começou a gerar uma série de pensamentos. Pô, por que você está fazendo isso de novo? Pô, tá doendo aqui por quê? Pô, você não precisava estar fazendo isso. E aí o fato de eu ter a blindagem emocional fez com que rapidamente eu tirasse esses pensamentos da minha mente e seguisse no meu objetivo. Entendeu? Então, não ignore o processo e não ignore a preparação. Tudo bem? A Kátia, eu, além de ter 2 filhos que já me deram muito trabalho por conta dos vícios, pai entrou na minha vida. De repente, outro que hoje tem 55 anos também estava nos vícios, eu não sabia. Era tudo camuflado. Então, Kátia, também priorize-se. Não olha para eles. Olha para você nesse momento no sentido de entender o porquê que você continua nesse padrão e aceitando esse tipo de relação, esse tipo de vida. Essa é a vida que eu chamo de vida de sofrimento, é uma vida difícil, é uma vida de sobrevivência. E eu estou falando isso não para você ficar no vitimismo, para você tomar uma decisão, para você, de novo, bater na mesa aqui, ó. O dia do basta. Hoje precisa ser o seu dia do basta. O dia do basta não é o dia que tudo vai acontecer, mas é o dia que vai começar. É o dia que você vai calçar o seu tênis para andar talvez os primeiros 100 metros da maratona que você tem pela frente. Só que não tem atalho. Por exemplo, numa maratona, se você tentar pegar um atalho, você é desclassificado. Vale a pena pegar o atalho? Não vale. Respeite o processo. Abrace o processo. E confie em você, confie que é possível sair disso. Mas você precisa querer mais. O seu desejo de sair tem que ser maior do que o medo de ficar. Faz sentido isso para você? A Paula, tudo que ele está fazendo vai contra os meus valores e princípios. O basta já aconteceu na minha mente faz tempo, mas paralisou a ação. Paralisou porque você está presa na dependência emocional, com as suas feridas emocionais abertas. Entende? É natural que isso tenha acontecido, paralisou a ação. Lembra, autoconfiança. Autoconfiança é necessária para a ação. Você não está agindo porque você perdeu a sua autoconfiança. Você não está confiando no teu potencial, você não está confiando nas suas escolhas, nas suas decisões. Porque os medos começam a aparecer. Por quê? Porque a sua autoestima está ferida, está machucada, ela está doente. E por que essa autoestima está doente? Além de tudo isso que você está vivendo, tem essas feridas emocionais que você carrega. Então assim, por isso que é um processo. Primeiro eu vou lá e curo as minhas feridas emocionais. Trato a causa. A partir daí eu recupero a minha autoestima. A partir da recuperação da minha autoestima, eu começo a confiar mais em mim. É impossível, por exemplo, imagine que você vai fazer, tomara que não, tá? Mas eu vou dar um exemplo extremo aqui. Imagine que você precise fazer uma cirurgia do coração. Imagine que você está nessa situação, você precisa fazer uma cirurgia do coração às pressas. Aí você já está lá na sala de cirurgia, chega o médico. Aí o médico fala assim, tudo bem, Paula? Aí você fala, tudo bem, doutor, vai dar tudo certo? Aí o médico fala assim, olha, Paula, eu não sei se vai dar certo, porque hoje eu não estou muito confiante, sabe? Eu estou me sentindo meio incapaz. Eu acho que eu estou com um pouco de medo se eu vou conseguir realmente fazer uma boa cirurgia em você. Mas tudo bem, Paula, eu vou fazer a cirurgia em você. Você confia nesse médico para continuar a cirurgia e fazer a sua cirurgia do coração? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Coloca assim, você confiaria nesse médico? Num médico que perdeu totalmente a confiança na sua habilidade, a confiança no seu estudo, no seu conhecimento? Provavelmente, só se você for maluca, de falar, não, beleza, doutor, vamos embora, mesmo sem autoconfiança, não adianta.
A Mar F. Carvalho, não, exato, não tem como, né? Como é que você vai confiar num cara que perdeu a autoconfiança? E aí você paralisa. E aí é o que está acontecendo. Você paralisou na ação por quê? Porque você perdeu a autoconfiança. E você perdeu a autoconfiança por quê? Porque você está com a sua autoestima doente, a maneira como você se enxerga. Você está tão machucada, tão ferida, que você não se vê capaz. E a Paula, sou enfermeira. Talvez não sei se já viveu algo parecido nesse exemplo que eu falei, né? Mas talvez você já tenha vivido isso. Tudo bem? E aí, sem autoestima, eu não consigo agir, porque eu não confio em mim. Tudo bem? Oi, Ana, seja muito bem-vinda. A Maria Odila também por aqui, sejam bem-vindas. Bom, era sobre isso que eu queria falar hoje. Amanhã estaremos de volta. Em algum horário da manhã eu estarei aqui de volta para a gente conversar, tá bom? Um lindo dia para você. Acredite em você, eu confio em você. E lembre-se, você é digna de amor. Você é uma pessoa importante. Não deixe de acreditar em você, tá bom? Grande abraço. Tchau.